eu andei a pensar um bocadinho sobre o Farense antes de falar contigo, e para mim o Farense é uma coisa, é o São Luís. Pá, ainda ontem Exato. É o estava a ver inferno o de São jogo, Luís. é o inferno de São Luís. E eu ainda ontem à noite estava a ver o jogo com o Benfica, hum, e na transmissão televisiva realmente só se ouvia os adeptos do Farense. E Ainda portanto eu estou com uma voz começava. rouca de ontem. Pois imagina, pá, porque vocês fizeram um trabalho extraordinário e realmente foi. Acabou por confirmar um bocadinho aquilo que nós vamos conversar hoje. E portanto a minha pergunta para ti, a primeira é: como é que tu explicas o Farense? O Farense é um amor que não tem explicação, é uma coisa que sendo que se vive no dia a dia das pessoas, tanto aqui em Faro como no Algarve todo. Há muita gente que é farense e não é só aqui de Faro. Pois. Então conseguiu cativar pessoas até de fora da cidade, não é? Sim, eu conheço gente que vem tipo de Portimão, de Olhão, ver o Farense. É o grande do Algarve, aqui já para meter uma provocaçãozinha aos vossos rivais. Aos nossos rivais de Olhão. E tu já disseste uma coisa muito interessante que é, para além da malta e na entrevista que tu e a tua família deu à Liga, fala-se muito da importância do clube para as pessoas. Portanto, o Farense não existe só ao fim de semana, não é? Não, a gente vive isto todos os dias. A gente convive sempre com as pessoas do clube, a gente fazemos almoços e coisas assim do género. Portanto, tu dirias que é parte do teu dia, mesmo que não haja jogos, não é? Eu vivo o Farense, basicamente. Boa. E tu tens uma história muito particular, se eu percebi bem. Tu vieste à Ucrânia em 2010. E exatamente, vim da Ucrânia em 2010. Portanto, o Farense, e por questões lógicas, não é o teu clube desde o berço, não é? Mas, e nessa entrevista que tu deste, foi a primeira vez que tu tiveste contacto com o Farense, pá, transformou-se, não é? Transformou-se no teu clube. Como é que foi esse processo? Epá, imagina, eu não gostava de futebol, não ligava muito ao futebol português. Certo. Eu via mais futebol estrangeiro, o espanhol, por exemplo, gostava muito do Real Madrid. Mas aqui em Portugal nenhum clube me cativava, estás a ver? Eu não entendia muito bem esta mentalidade das pessoas só terem três clubes. Boa. Não percebia, porque se és de Faro, não vais apoiar um clube de Lisboa. Por exemplo, não percebia muito bem isso. Então comecei a ver o Farense. Assim por acaso, o meu padrasto arranjou os bilhetes. E a gente, pronto, fomos ver um jogo, depois fomos ver mais outro. Até que começamos a ir aos jogos fora. O primeiro jogo fora que eu fui foi com o Sporting, para a taça da Liga, se não estou em erro, o 6-0. Uhum. E depois a partir daí foi sempre a ir. E eu e o meu padrasto depois conseguimos chamar a atenção da minha mãe e da minha irmã para começarem a ir também. E desde aí foi sempre. Portanto, 4 adeptos o Farense tem sempre fora de casa, isso é quase garantido. E eu vi, tu partilhaste isso comigo. Tu foste a 33 dos 34 jogos 33. da Falhei época só um jogo passada. no ano passado. E, Falhei o deve, AVS. Foi na Fa- segunda-feira, às 20 horas. Pois, e fica aí também já a dica dada, jogos à segunda-feira, não é grande ideia, Não é é grande ideia. isso. É Tivemos isso. agora, tivemos a primeira jornada desta época numa sexta-feira às 6 em Vizela. Era para ser em Oliveira das Meias, mas foi em Vizela por causa do estádio. E foi difícil ir lá, por acaso. Não foi fácil. Isso é bom porque, pá, uma das coisas que eu gostava de promover também com isto é esta sensibilidade que às vezes, eu não digo que não exista por parte dos responsáveis, porque eu acredito que façam o seu melhor, mas está tudo tão focado nos tais 3 clubes que falamos aqui, que eu às vezes sinto que eu quero ter cuidado com as palavras, porque não quero ser mal interpretado, mas às vezes negligencia-se um bocadinho e deixa-se um bocadinho de lado os adeptos dos outros clubes, os outros clubes, porque já se parte do princípio que vai pouca gente, e depois não há um bocadinho esse cuidado. E depois há casos como o teu, e como seguramente eu vou ter aqui muita gente de todos os clubes, que fazem um esforço mesmo grande para irem a jogos fora, e Portugal não é um país grande, mas de Faro a Vizela Para são muitos Vizela, quilómetros. 700 quilómetros, mais ou menos. É isso, e portanto há que, na minha opinião, e é uma coisa que eu quero promover aqui, é realmente respeitar esses adeptos como tu e como há Por muitos exemplo, a que. gente, a gente ir a jogos no Norte às 11 da manhã, temos que ir daqui às 2 da manhã. 2 e Pois, meia. Temos é um que ir quase esforço, direta. claro.
E já que estamos a falar nisso, a penúltima pergunta, se quiseres partilhar, se te lembrares de alguma história, tu, na verdade, ires ver os jogos todos numa época já é quase uma loucura, porque para além do desgaste de quilómetros e de horas que dedicas, é obviamente dinheiro que se gasta e muito, mas se tivesses que escolher uma, qual foi a maior loucura que tu cometeste pelo Farense? Maior loucura. A maior loucura acho que é mesmo essa, ir a jogos todos, tanto nas ilhas como aqui no continente. É o tempo perdido, basicamente, no caminho. Mas Última quando se faz pergunta. com malta boa é sempre diferente. Quando se faz com os amigos. Boa, boa. E esse é o espírito. É um bocadinho isso que eu sinto também quando vejo os jogos do Farense e, sobretudo, ontem senti muito isso. E a minha última pergunta era mesmo esta. Porquê é que um adepto, mesmo que não seja do Farense, deve ir pelo menos uma vez na vida ao São Luís? Para conseguir sentir aquele ambiente do inferno de São Luís. Para É conseguir cálido. sentir a bancada, dizendo assim. E eu nunca fui ao São Luís, já estive em Faro, está na minha lista para o fazer, mas volto a repetir o que disse. Pelo menos aquilo que se vê nas transmissões é dos estádios onde se nota mais a identificação entre os adeptos, o clube e o sentir. E, portanto, da minha parte, que não sou de Faro e que não sou farense, pá, obrigado por partilhares comigo isto. Nada, olha, fica o convite aí para vires aqui a Faro. Sim, senhor. Sabes que eu geralmente, sempre que posso, tenho uma semana de férias em agosto e nós vamos de autocaravana para o Parque de Faro, para o Parque de Campismo de Faro. Sim, sei onde é que é. Infelizmente, nunca apanhei, nas vezes que fui, a primeira jornada no São Luís. Portanto, eu vou ver se finalmente o sorteio me ajuda, me dá uma primeira jornada no São Luís e Vamos ver. encontramos-nos no jogo. Este ano calhou-nos fora, pode ser que para o Pois, ano ficar em é casa isso. e Se terem assim, de partir ao São Luís. se assim for, está combinado, Vital. Muito obrigado, pá. Já almoçamos juntos, ou jantamos. Impecável. Exato. Combinadíssimo. É o dia todo, É o dia passamos o todo, é dia sempre todo. passamos o dia juntos. Pá, espetacular, Vais conhecer obrigado. a malta aqui de Faro. É isso, o espírito disto tudo é muito isso. Eu assumi abertamente há muitos anos, e como jornalista em Portugal não é muito fácil, para o meu clube, e eu sou um dos que. Eu não quero dizer sou parte do problema, porque eu acho que ser adepto de um clube nunca é um problema, e eu sou adepto do clube que sou. O meu pai era benfiquista, a minha família era benfiquista, E foi a família que puxou, que tal como a mim. tal e qual. Então, automaticamente sou do Farense. Tal e qual, é isso. Eu acho que o futebol é muito família. Eu concordo claramente com as raízes locais também. Se és de Faro e tens um clube na cidade, eu compreendo e acho que faz todo sentido seres, mas eu acho que a primeira decisão que nos faz ser de um clube é muito o arrasto familiar. E eu fui imigrante, eu cresci na Suíça, portanto eu nem sequer cresci em Portugal e portanto fui muito por aí. Mas desde cedo que eu tenho esta preocupação de falar com adeptos de outros clubes. Pá, e Portugal precisa tanto que clubes como o Farense, eu já falei, Tens o Vitória, por o exemplo, Vitória, pá, também. eu adoro o Vitória porque mais vitórias houvesse em Portugal e a nossa liga era muito mais atrativa, muito mais bonita de se acompanhar. Há muitos clubes, eu sou do Norte, a zona do Minho é Sim, tens impressionante, muitos, não tens é? o Famalicão, tens o Braga. Tens o Vizela, tens o Gil Vicente, né? Tens muitos clubes por ali. E eu acho que pá, vou fazer a minha parte e tentar dar um bocado de visibilidade a esses clubes todos, porque eu Sim, acho que faz falta. porque Portugal não é só três clubes, na minha Não opinião. é, não, Há não é. muitos mais. Tal e qual. Tu és clube de quem és, Exato. diz isto. Tem que mudar o chip aqui em Portugal que abrir mais os horizontes. Tal e Porque ontem, qual. por exemplo, viu-se, há muita malta que apoia o Farense no dia a dia, mas depois, quando eu vim cá ao Benfica, pronto, são Benfica. Não, tem que continuar a apoiar o Farense. Pois. Sabes que eu tenho uma história muito gira que é o meu pai, benfiquista, foi presidente de um clube que esteve muitos anos na primeira divisão de futsal, o Alpendurada. E jogou contra o Benfica muitas vezes, nessa primeira divisão. Pá, e naquele dia, esquece, o meu pai não era do Benfica, o meu pai era do Alpendurada, ponto final, parágrafo, não havia discussão, acabava o jogo, fora dali era benfiquista. Mas naquele momento, para ele só havia o Alpendurada, e conheço muita gente que... Isso é profissionalismo, basicamente.
Foi um Sim, futebol profissional. e neste caso mesmo amor à terra e à raiz, não é? Que é mais forte do que o clubismo. Portanto, eu acho que é muito isso. Eu acho que esta conversa que estamos a ter e que eu vou ter com muita gente, que seja aquilo que tu disseste. Abrir Exato, horizontes abrir no, horizontes. no futebol português e que haja mais Vitalis. Obrigado, Vitali. Nada de nada. Vá, um abraço.